Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Deuteronômio capítulo 14 e o versículo 6, que diz assim: Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Queridos, nesse capítulo aqui, dos versículos 3 até o versículo 21, nós vamos ver o Senhor entregando ao povo leis muito específicas a respeito dos animais puros e impuros, aquilo que eles poderiam comer ou não, né? E eu vou entender aqui desses versículos que o Senhor entrega ali um chamado à separação para aquele povo. O Senhor nos chama a ser diferentes. O Senhor nos chama a obedecer mesmo sem entender. Quem lê esses versículos aqui pode pensar assim: nossa, mas por que Deus foi tão específico em falar aquilo que Ele queria que o seu povo comesse ou não? Mas o Senhor nos chama para ser separados. O Senhor nos chama para viver de forma diferente. Então, a cada um de nós, o Senhor vai pedir coisas que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes, para uma pessoa, o Espírito Santo vai colocar no coração que ela não deve cortar o cabelo. Às vezes, para outra pessoa, o Espírito Santo vai colocar no coração que ela não tem que usar acessório. Às vezes, na vida de outra pessoa, Deus vai colocar no coração que ela não deve comer determinado tipo de alimento. E o que eu gostaria de trazer para nós refletirmos é que nós não devemos julgar a forma com que o Espírito Santo age na vida do nosso irmão, a forma com que o Espírito Santo pede a renúncia na vida do nosso irmão. Porque de um jeito ou de outro, em uma coisa ou outra, o Senhor vai exigir de nós renúncias para que nós sejamos separados. O Senhor vai nos levar a viver uma vida diferente da vida que nós vivíamos. O Senhor vai nos levar a obedecer a sua palavra mesmo sem entender, para fortalecer a nossa fé. Vai nos levar a ser submissos a Ele, a ter fé que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não entende muito bem o sentido daquilo que Ele está nos pedindo. Nós vamos ver que Abraão espera por muito tempo para receber a sua promessa, para receber o cumprimento daquilo que ele tanto esperava, que era o seu filho, Isaque. Nós vamos perceber que o Senhor promete Isaque a Abraão e a Sara, e isso ainda vai demorar muito tempo para se cumprir. E quando Abraão e Sara já estavam bem velhos, o Senhor vem e cumpre a sua promessa, entrega Isaque. Acontece que em um determinado dia, Deus vai falar com Abraão: Abraão, você vai me oferecer Isaque em sacrifício. E aí a gente para observar a palavra e a gente fala assim: mas Deus, o Senhor prometeu esse filho para Abraão. Olha quanto tempo Abraão esperou para receber o cumprimento dessa promessa. E agora o Senhor vai pedir de volta o filho que o Senhor deu a ele. O Senhor vai pedir para ele sacrificar o único filho, o filho a quem o Senhor tinha prometido, o filho a qual o Senhor disse que ia usar para que a descendência de Abraão fosse muito numerosa. Mas Deus queria ver o que tinha no coração de Abraão. Deus queria provar o que tinha no coração de Abraão. E nós vamos ver que Abraão pega o seu filho Isaque e ele anda até o lugar do sacrifício.
E o seu filho pergunta: pai, aqui a gente tem lenha, a gente tem tudo que precisa, mas cadê o cordeiro? E ele olha para o seu filho e vai dizer: filho, Deus proverá. E chega no lugar do sacrifício, ele arruma o altar e ele começa a amarrar Isaac, preparar Isaac para ser sacrificado. E quando o Senhor vê que ele realmente estava disposto a fazer aquilo, a palavra de Deus diz que um anjo aparece e impede Abraão de sacrificar o seu filho. Porque o Senhor, na verdade, não queria que Abraão matasse Isaac. O Senhor queria ver até onde a obediência de Abraão iria. Então, muitas vezes, o Senhor vai nos pedir certas coisas simplesmente para provar aquilo que existe no nosso coração, para ver se nós somos capazes de obedecer a Deus quando nós não entendemos aquilo que Ele está nos pedindo. E nós vamos ver, segundo alguns estudos, que a consequência de algumas dessas restrições alimentares foi o cuidado de Deus com a saúde do seu povo. Provavelmente esse não era o foco principal de Deus. O foco principal aqui não era dizer o que fazia bem a saúde ou não. O foco aqui ele era espiritual mesmo. Ele era levar o povo a ser separado no que quer que eles fizessem. Mas nós vamos ver que houve também um cuidado da parte de Deus com o seu povo, com aquilo que eles consumiam. Porque algumas dessas proibições podiam também trazer benefícios à saúde daquele povo naquele contexto antigo. Porque não existia refrigeração, não existia um saneamento, um controle sanitário. Nós vamos ver aqui que o Senhor restringe, por exemplo, naquela época, a carne do porco, que era muito suscetível a parasitas, a contaminação, Hoje isso é controlado por inspeção sanitária, por refrigeração, por um cozimento adequado. Mas naquele mundo antigo, a carne mal cozida ela era comum e algumas doenças podiam causar febre, dores e até morte. Nós vamos também ver que o Senhor proíbe alguns frutos do mar aqui. Ele vai dizer que eles deviam comer tudo que tinha barbatana e escamas, mas tudo que não tinha não era para eles comer porque seria impuro. E nós vamos perceber que camarões, ostras e mariscos, eles são filtradores, então eles acumulam substâncias que tem ali naquela água. Então poderia causar possíveis problemas como acúmulo de toxina, de bactéria, podia causar intoxicação alimentar. Esse tipo de alimento estraga muito rápido em clima quente. Então, sem gelo, sem a refrigeração, comer esses alimentos podia causar surtos de doenças. Nós vamos ver também que o Senhor restringe aves de rapina, como por exemplo as águias. E nós vamos perceber que esse tipo de animais, eles se alimentam de carne em decomposição, ou seja, de outros animais que já morreram, o que aumenta o risco de bactéria, de toxina, de doença transmitida por carcaça. Então existe um padrão muito interessante, se nós formos parar para perceber, existe um padrão muito interessante nas restrições que o Senhor coloca na dieta daquele povo. Quando a gente observa esse conjunto, a gente vê um cuidado muito evidente de Deus com aquilo que aquele povo consumia, porque os animais permitidos aqui geralmente iam ser, que foram apresentados, eles eram herbívoros ou então tinham menor risco de contaminação alimentar,
ou então eles eram mais fáceis de criar em um ambiente seco, né? Então, é muito importante nós entendermos que tudo aquilo que o Senhor nos pede, por mais que nós não entendamos, obedecer a Deus traz benefícios para nós. Seja o que for que o Senhor nos pede, se for uma disciplina alimentar, se for algo diferente, nós precisamos ter consciência que tudo aquilo que o Senhor nos pede, nada é em vão, nada Ele está nos pedindo à toa, tudo tem um propósito. Deus não brinca conosco, Deus não brinca com a nossa fé. Quando Ele fala sério, e nós podemos ter certeza que tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. E um detalhe muito legal que nós podemos também extrair daqui é que essas regras que o Senhor deu ao povo, essas leis, elas transformavam algo cotidiano, que era o comer, em um ato espiritual. Então, em cada refeição, o povo lembrava de quem eles eram e a quem eles pertenciam. Eles não podiam fazer qualquer coisa para comer. Eles não podiam preparar o alimento de qualquer forma, porque aqui no versículo 21, o Senhor vai ordenar, olha, não cozinhem o cabrito no leite de sua própria mãe. Então, eram regras muito específicas. Então, cada refeição que eles faziam, cada vez que eles se sentavam à mesa, eles lembravam da sua identidade. Então, o Senhor usou algo do cotidiano para inserir ali a espiritualidade. E isso me faz lembrar de um versículo que nos pede para fazer tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, isso aqui era comer para a glória de Deus. Eles estavam restringidos de diversas coisas e eles obedeciam a isso com alegria para agradar ao Senhor. Então, verdadeiramente, quando nós nos dispomos na presença de Deus, muitas vezes nós vamos obedecer a algumas coisas que nós nem sabemos muito bem por que nós estamos fazendo, mas nós vamos obedecer e o Senhor com certeza vai nos dar vitória, vai nos abençoar. Às vezes aquilo ali que Ele te pediu é um livramento sobre a sua vida e você não está entendendo. Então que neste dia você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, a entender aquilo que Ele espera de você. Às vezes o Senhor está tocando no seu coração para você fazer ou para você renunciar a algo muito específico. E no seu coração você está pensando assim, será mesmo que é Deus falando comigo? Mas hoje o Espírito Santo nos pede para nós não sermos resistentes à palavra dele, para nós não sermos resistentes ao mover dele, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor se mova com bastante liberdade na nossa vida e que nós também não julguemos a forma com que ele se move na vida do outro, porque nós somos separados, nós somos eleitos, escolhidos pelo Espírito Santo e Ele tem liberdade para fazer na nossa vida como Ele bem entender, para nos pedir renúncia daquilo que Ele bem entender. E você pode ter certeza que quando nós nos dispomos a obedecer, mesmo quando nós não entendemos, o Senhor tem bênçãos preparadas para nossas vidas. O Senhor tem livramentos preparados para nossas vidas. Então, como está escrito em 1 Samuel 12:24, tão somente temam o Senhor, e sirvam a Ele fielmente de todo o coração.
vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. É isso que está escrito em 1 Samuel 12, 24. Então vamos, queridos, temer ao Senhor. Se o Espírito Santo está tocando em algo no seu coração neste dia para você fazer, faça. Sirva ao Senhor fielmente de todo o seu coração. Se o Espírito Santo falar ao seu coração hoje, não seja resistente e nós vamos contemplar a grandeza, a maravilha do Senhor através da nossa vida, através dos sacrifícios diários, através da renúncia. Deixe que tudo na sua vida reflita a glória do Senhor. Deixe que tudo na sua vida reflita a santidade, a separação, porque o Senhor tem bênçãos para aqueles que se dispõem em sua presença, que se dispõem em oração, que se dispõem em renúncia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra muito maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai, nos mostrando que para cada um de nós, meu Deus, o Senhor pede algo específico. E muitas vezes nós não entendemos, Pai, por que o Senhor está nos pedindo aquilo. Mas que hoje o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Pai, que se o Senhor nos pede algo, existe um propósito. E por mais que seja algo que mude somente a nossa vida corriqueira, talvez é porque o Senhor esteja tentando nos lembrar, nos mínimos detalhes, que tudo que nós fazemos, Pai, precisa ser para a Tua glória. Nós precisamos nos vestir para a Tua glória. Nós precisamos comer para a Tua glória. Nós precisamos organizar a nossa casa para a Tua glória. Nós precisamos trabalhar de uma forma que o Teu nome seja glorificado. Nós precisamos estudar, falar, pensar, agir de forma que o Teu nome seja glorificado, porque a Tua palavra nos instrui que o que quer que nós façamos, que façamos para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a viver para a Tua glória, nos mínimos detalhes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!